Como se manter atualizado no mundo de Data Science? Bom, essa é uma pergunta que muitas pessoas me mandam aqui nos comentários aqui do YouTube mesmo, ou lá no mesmo no Instagram. Então, se você não me segue, vai lá seguir, tá passando aqui embaixo. E essa é uma questão bastante importante mesmo, porque hoje em dia tem muitas novidades surgindo por aí e a gente fica meio perdido às vezes de como que a gente pode continuar seguindo ou se atualizando mesmo, né, em todas essas questões, principalmente de IA generativa. Eu fui dar uma pesquisada aqui como outras pessoas fazem, eu tenho meus métodos, eu vou trazer algumas coisas aqui para vocês, mas vamos reagir a esse vídeo aqui do Edgar Howell, que a gente já reagiu aqui alguma vez no canal. Então, vou reagir ao vídeo dele aqui falando sobre esse tema e a gente vai dando os pitacos aqui como sempre, beleza? Bom, e antes de mais nada, eu sou o André Cunhoche, eu sou cientista de dados e nesse meu canal aqui eu falo sobre ciência de dados, transição de carreira e tudo que está relacionado à área, e várias vezes agora a gente está fazendo alguns reacts muito legais aqui também. Bom, então agora sim, bora lá reagir. A couple of years ago, if you said you were into AI, most people simply roll their eyes and think you're some weird tech freak. Nowadays, ChatGPT is a household name, and even your grandma has heard of AI. As data scientists, we're pretty close to AI. It's part of our job. However, the rate research and funding is going makes it quite hard to keep up. It seems like every week, some big tech companies got a new fancy transform model which they're claiming trumps their competition. Let's be honest, none of us have time to read several research papers a week. Even if we did, a lot of times the language is quite complex and very difficult to understand. Bom, aqui ele está falando um negócio bastante interessante, né? Porque realmente, algum tempo atrás, se a gente falasse sobre IA, era uma coisa muito avançada, assim, que poucas pessoas teriam acesso. E hoje em dia, IA generativa vai estar na boca de todo mundo, principalmente ChatGPT, né? Então, acho que quase todo mundo já usou e é muito mais fácil hoje em dia a gente falar e ouvir sobre inteligência artificial, né? Which makes for quite a dry read. In this video, I want to explain the ways I keep up to date with all the latest ongoings in AI as a data scientist. Obviously, everyone has their preferences, but I found these methods quite frictionless and very easy to get my daily AI dose without being too overwhelmed. The easiest way to keep up with all the latest in AI is to follow some of the big names on Twitter, or X. For example, I follow people such as Dimas Hassabassis, Andrew Ng, Andrew Karpathy, and Sam Altman. O Andrew aqui é brabo, né? Vocês conhecem? Tem alguns cursos dele bem legais lá no Coursera. Inclusive, eu recomendo vocês a fazerem. E o Sam Altman aqui, né? Acho que vocês já ouviram falar um pouquinho dele também. Obviously, you don't have to follow all these people, but follow a handful that are the big leaders, and you should be up to date with most things going on. If anything big happens in the industry, you best believe these people will probably be tweeting about it, so you find it very hard to miss. You can also utilize platforms such. Vocês usam o X aqui, o Twitter? Que hoje em dia acho que já está disponível de novo, né? Já tá, né? Mas acho que, não sei, no Brasil parece que deu uma caída aí depois daquele rolo lá todo que deu. Eu acho que ele não vai falar aqui, então por isso que eu já vou incrementar aqui. Hoje em dia eu estou usando um pouco mais, estou começando a usar o Reddit, né? O Reddit. Tô achando interessante, assim, não tô vendo tantas coisas de novidade aqui para acompanhar, enfim, mas tem alguns tópicos, tem algumas comunidades bastante interessantes lá que geralmente eles soltam alguns tópicos e as pessoas começam a discutir em cima. Então, é bem legal isso. É mais ou menos como se fosse o Twitter, né? Mas, assim, as comunidades mais fechadas ali. Eu não sei qual que é a diferença exata, né? Mas, enfim, eu acho bastante legal também. Tô achando, né? Such as X or Twitter for more educational content. For example, I followed Data Science Fact, and it does exactly what it says on the tin. It basically tweets a couple of tweets a day on some interesting things in data science and statistics, and it's quite refreshing to log onto an app and learn something new that can be applied in your day job. Legal, gostei. Many of the big tech companies have tech blogs where they publish work which is a bit more industrial and less research focused, and it's also in a more digestible manner. The ones I mainly follow are Spotify, Meta, DeepMind, and Airbnb. Obviously, there's many others, but I find these ones have the most applicable blogs to my job, and they also post the most frequently. The one I liked the most was DeepMind's Alpha Tensor blog. This blog delves into their reinforcement learning algorithm, which discovered new ways of multiplying matrices. The blog post pretty much covered all the main bits and all the main theory I needed to know. Obviously, it missed some of the fine-grained details, but to be honest, I'm not a researcher, so I just want to get the main insight, how they did the problem, how they solved it,
and not worry too much about all the intricate mathematical details that the research paper may show. Interessante aqui, né, o que ele tem falado. Ele não olha com uma visão muito de pesquisador aqui, então ele vai mais para o que foi solucionado, como foi solucionado, e não da parte muito matemática, o que eu acho que é interessante para a maioria da gente, assim, né, também. Acho que é interessante a gente saber um pouco da matemática ali por trás também, mas, enfim, ele não foca nisso, né, ele foca nas partes mais gerais. Eu não conheço esses blogs aqui que ele colocou, mas eu achei bastante interessante, acho que eu vou começar a seguir. Tem o Towards Data Science também, que é lá, enfim, você pode ver lá no Medium a página deles e é muito legal também, que eles sempre trazem novidades. E outras páginas no Medium que eu sigo também, eu vou mostrar aqui para vocês, mas eu sigo algumas pessoas lá e eu acho que é bastante interessante, assim, porque geralmente as pessoas postam muitos conteúdos diferentes lá e é bom a gente sempre estar lendo coisas diferentes e novidades, né, pra gente se manter atualizado. Tech blogs are useful, but they don't really tell you what's going on with all the business scandals inside AI. For that, I really like to use newsletters because they literally deliver the news of AI to you. My go-to newsletter is a Rundown AI. You get one newsletter Monday to Friday with 2 to 3 of the biggest AI stories happening that day or that week. It takes a maximum of me 5 minutes to read per day, and it really keeps me up to date with everything going on, particularly on that business side, like I said. There are also several other newsletters, such as TLDR AI, Morning Tech Brew, and The Batch. Obviously, just find one you like and make sure you read it. I find it's best to have one newsletter that you read often than having 10 which you don't open at all and just simply clog your inbox. O legal é que depois que você começa a se acostumar, né, com essa ideia de ler assim blogs ou mesmo fazer uma leitura de um canal específico ali, né, de um site específico, é bem legal porque você pega um costume e você sempre está lá se inteirando das novidades, né? Eu acho que isso é bem legal assim. Isso que é mais ou menos o que ele falou, né? Pega um ou dois ali e leia sempre. É melhor do que você tem muitas fontes aí, você vai gastar. Acaba às vezes que você não vai ler nenhum, né, no final do dia. Mas você tendo um ou dois ali que você gosta bastante, acho que é interessante pegar esse hábito, acho que é muito bom. YouTube is probably YouTube, olha lá, nós aí. one of the best sources online for any form of educational or entertainment content that you're after. However, I will recommend 4 channels to you that, in my opinion, will cover all your bases from Será que ele vai recomendar o meu canal? Nah. Tech tutorials to the breaking news. And so, like I said, you don't have to follow every single channel. These 4 suffice. The first one is 2-minute papers. It basically says what it does in the tin. It publishes 2 videos a week, which are basically breakdowns of big research papers that were released that week. And I really like the Pô, ideia legal, hein, esse daqui. Da hora, gostei. animations and this very clear explanation. The second one is Fireship. Now, Fireship is kind of like a staple in the YouTube tech community, and it does videos from tech tutorials to breaking news. What I really like about it is that it throws in a lot of humor in there, so it makes for quite an entertaining watch. If you're really understanding research papers and all the mathematics and theory behind it, then Yannick Kilcher's channel is for you. He breaks down papers and all these new research topics in such a digestible way using old school style of pen and paper. Caramba, uns canal grande, olha a quantidade de views que tem. So I definitely recommend if you're looking for a deep dive into journal papers and what they really mean and what the results are really impacting in the industry. And finally, needless to say, most of you have probably heard of this channel, and that is Lex Freeman's channel/podcast. This podcast originally started off as the artificial intelligence podcast. Nowadays, it's a bit more diverse, and I guess he gets on. But at its heart, it's still very much a computer science and tech-driven podcast, and most of the guests come from that industry. E tem um canal aqui que não vou falar que é o meu mesmo, né? Mas tem um canal que é muito legal para você aprender questões novas, assim, de conceitos mesmo. Não muito ficar atualizado, mas mais para você, às vezes, relembrar algum conceito ou aprender um conceito novo, que é o do StatQuest. Então, muitos de vocês talvez já tenham visto algum vídeo dele lá, mas é muito legal também, é muito didático. Depois pesquisem lá, eu recomendo. To really learn about all this cutting edge technology, you really need to apply it. And one way to do that is take courses. For example, LLMs and GPTs are all the rage right now, and I want to learn more about them, particularly the theoretical side and how the algorithm actually generates predictions. To do this, I took Andrew Karpathy's Neural Networks Zero to Hero course, which basically we went from
understanding how neural nets work, to building our own ChatGPT right at the end, or GPT transformer. Tem alguns cursos também que você pode fazer, né? Lá no Coursera, por exemplo, você pode fazer alguns cursos só como ouvinte, ou você pode pedir o Financial Edge também para pegar de fato um certificado no final do curso. Tem a Udemy, tem também o Alura, que não estou sendo pago por nenhum deles, mas esses canais são bem interessantes também para você aprender, continuar aprendendo e continuar se atualizando e não esquecer mesmo alguns conceitos, né? E uma outra forma de você continuar aprendendo de uma forma bastante interessante usando uma IA é com o Copilot da Bitrix 24. E a Bitrix 24 está patrocinando esse vídeo aqui e ajudando aqui o nosso canal a trazer sempre conteúdos diferentes e bem legais para vocês. Bom, primeiramente, o que é o Copilot da Bitrix 24? É a IA generativa que auxilia todos os processos aqui da Bitrix. E você pode usar ela como se fosse o seu chat GPT aqui particular. Então, para usar é muito fácil, é só você vir aqui em Messenger e entrar em Copilot. E aí, quando você faz isso, você já consegue fazer uma pergunta, começar um diálogo, fazer alguma pergunta aqui para a inteligência artificial e ela vai te responder. E a gente pode fazer isso para estudar ou para se manter atualizado em alguma questão, em algum tópico de estudo que você está querendo aprender mais. Então, a gente pode fazer uma pergunta aqui, vamos testar. E eu vou falar assim: explique detalhadamente como funciona uma inteligência artificial generativa. Uma pergunta mais genérica, né? Pronto, vamos ver o que ela vai me responder aqui. Aqui, ó. Uma inteligência artificial generativa é um tipo de sistema de IA projetado para criar novos conteúdos, como textos, imagens, músicas, tal. Legal. Então, treinamento, ela tem a parte de treinamento, o modelo de aprendizado, geração de conteúdo, ajuste fino, então todas as etapas aqui ele está passando para a gente, né? Então para continuar aprendendo, a gente pode perguntar para ela como que a gente treinaria um modelo de IA. Eu vou pedir para ela me explicar mais profundamente como seria essa parte de aprendizado do modelo. Então aqui ela já me passou como seria o passo a passo do treinamento do modelo. Então, coleta de dados, né? Primeiro passo é reunir um grande conjunto de dados relevantes para o tipo de conteúdo que o modelo deve gerar. Então, por exemplo, o modelo de geração de textos pode incluir livros, artigos, tal, enfim. Pré-processamento dos dados, divisão dos dados, escolha do modelo, treinamento do modelo, validação e ajuste, teste do modelo, ajuste fino, tal. Então, tudo para a gente validar ali, né? A questão como que o modelo está performando. Interessante. Agora a gente pode perguntar também quais os melhores livros sobre ciência de dados. Vamos ver o que ela vai falar. Bom, ela me deu algumas sugestões aqui, então Python for Data Analysis, um livro excelente para iniciantes, Data Science from Scratch, Hands-on, Machine Learning, esse aqui é bem legal mesmo, The Data Science Handbook, Storytelling with Data, se vocês não leram, eu recomendo, esse aqui é muito interessante também. Essa parte de storytelling é muito bom e muito importante para cientistas de dados, tá? E esse Introduction to Statistical Learning também é muito, muito bom e você pode baixar ele, fazer o download de graça, tá? Então, assim, o Copilot aqui da Bitrix 24 pode te ajudar aí a estudar e se manter um pouco mais atualizado nas questões de IA ou nas questões de Data Science em geral. E além disso, a Bitrix também tem muitas outras funções e ferramentas aqui que podem auxiliar a sua empresa aí a melhorar os resultados, a se organizar melhor, enfim. E uma questão muito legal aqui é que você pode se cadastrar gratuitamente, esse gratuito é gratuito para sempre. Além disso, você pode fazer um teste do pacote profissional por 15 dias, sem precisar utilizar um cartão de crédito para isso, tá? Então, os links, se vocês se interessaram, link vai estar aqui na descrição e no primeiro comentário fixado. Agora sim, vamos voltar lá para o nosso React. The last way to keep up to date with all the latest technology and research, and arguably the hardest way, is to document your learning. It is often said essa parte aqui eu vou confessar que eu deixo a desejar, tá? Então, assim, documentar o aprendizado, acho que no começo da minha trajetória aqui para estudar ciência de dados, eu fiz bastante isso, deixava tudo documentado, assim, alguns materiais no meu Drive, mas com o passar do tempo eu fui perdendo esse costume, o que foi muito ruim, né? E hoje em dia, quando eu vou estudar alguma coisa, geralmente eu uso uns papéis soltos e eu acabo perdendo, tá? Então, assim, preciso melhorar nesse ponto aqui. that you only remember 10% of what you read, but 95% of what you teach. This is the main reason why I started my blog. It wasn't necessarily to teach others, but to become a better data scientist myself and find gaps in my knowledge which I didn't know existed.
I can't tell you the number of times where I started a blog and I realized, oh, I'm missing this bit, or I don't understand this bit quite right. And then I delve into these small intricacies and small nuances inside these theories to really get a better understanding. And that really solidifies everything I know about data science and see how things hang together. Obviously, like I said, this requires a lot of effort and more effort than simply reading some tweets. But it's by far the most beneficial way of learning and also keeping up to date and being a real expert in the field. Pô, muito bom aqui essa parte da documentação, porque além de fazer uma documentação assim específica para você, ele tá falando assim de documentar escrevendo, né? E essa é uma questão que eu ia trazer aqui para vocês também, ele acabou se adiantando, mas uma dica que eu tenho para dar para vocês também é a começar a criar conteúdos sobre ciência de dados. Pode ser aqui, como ele falou, no Medium, né? Então já ajuda para o seu portfólio. Pode ser no LinkedIn, pode ser também aqui no YouTube mesmo, começa a criar vídeos ou no Instagram, mas eu acho mais fácil, às vezes, fazer um texto mesmo, então no Medium ou no LinkedIn. Acho que o LinkedIn talvez seja o mais utilizado aí pela nossa comunidade de ciência de dados para criar conteúdo. Eu acho muito bom mesmo, porque você, além de aprender mais quando você ensina, como ele falou aqui, que eu concordo 100%, você acaba se forçando a ficar mais atualizado ou a relembrar alguns conceitos, tá? Então, acho que isso é muito importante mesmo e façam. Eu indico também. Being a data scientist means continual learning, so it's very important to stay up to date with all the latest going ons in the industry to ensure that your tech stack is sharp. It's very difficult to keep up with everything, but you don't have to. Just being aware of the lay of the land is sufficient, and then you can dive deeper into the topics you're interested in. É isso aí, né? Ele trouxe aqui muitas informações legais aqui, eu concordo com ele em todos os pontos que ele trouxe. Acho que o único ponto que eu tinha notado e que ele não falou aqui é de algumas conferências que tem e você pode se atualizar também, mas aí às vezes você tem que pagar, até algumas que podem ser gratuitas também. Mas, por exemplo, a AWS Summit, que se eu não me engano acontece todos os anos, ela é paga ou às vezes a empresa dá, enfim, mas é muito interessante também porque ela traz muitas soluções que foram criadas, principalmente usando os sistemas lá, a plataforma da AWS, mas muitas soluções diferentes e reais mesmo das grandes empresas e como que elas solucionaram algum determinado problema que elas tinham. E isso é muito legal. Eu acho que é o único ponto aqui que eu adicionaria e que talvez vocês possam gostar também.